Livro de Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 21. O resgate de Eugênia. Enquanto descansávamos um pouco, resolvemos ler o Antigo Testamento para acalmar o nosso espírito. E caiu em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Quando Miqueias narra uma visão que dá a entender como Deus permitira ao diabo falar por intermédio dos profetas. Ficamos tecendo comentários sobre o perigo de sermos enganados e que isso somente acontece com as pessoas orgulhosas, desejosas de receber elogios. Um ser humilde jamais será vítima de espíritos embusteiros. Abri novamente, por acaso, e caiu no Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Esplendor e riqueza da cidade santa. Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pela descrição de João, surgiu em meu pensamento a cidade de Brasília, apesar de as medidas serem simbólicas. As maiores cidades do Oriente Antigo eram quadradas, por exemplo, Babilônia e Nínive. Quanto ao nome da pedra, jaspe, era para nos dar uma pálida ideia da beleza da cidade prometida. Versículo 27. Não entrará nela coisa alguma contaminada. No capítulo 22, no versículo 15, ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam as injustiças. Percebemos que da terra celeste serão afastados todos aqueles que de alguma forma tiverem agido contra a lei divina, para os quais não haverá prazeres ou gozo, mas serão lançados na segunda morte. Quer dizer que os espíritos que da terra sairão exilados retroagirão na forma perispiritual, de acordo com a vibração do planeta para onde serão levados e sofrerão a segunda morte. A primeira morte é livrar-se do corpo físico e a segunda da forma humana do perispírito. Chegou até nós o chamado para darmos outra incursão pela cidade das trevas, a cidade dos aborteiros, dos espíritos condenados pela própria maldade de extinguir vidas humanas ainda embrionárias. Saímos mais uma vez pela cidade, revendo aquele solo negro e viscoso, onde seres rastejavam com seus corpos deformados, mas parecendo larvas humanas. Senti-me meio tonto e segurei nos braços de Ísis, que me reconfortou. Fitei os irmãos sofredores e, à medida que os olhava, dava-me a impressão de que aqueles espectros lutavam para se livrar das deformações, mas elas estavam vivas demais naquelas consciências. Esforçavam-se muitos deles para se locomover com desenvoltura. Ao perceberem nossa presença, tapavam os rostos ou cuspiam, dizendo desaforos. Já havíamos caminhado um longo percurso e eis que uma mulher, segurando as pernas de Ápila, implorou por socorro. Ajude-me, não suporto mais viver aqui. Tire esses vermes do meu corpo. Almejo a liberdade. Nem sei o porquê de aqui estar junto a esses monstros. Fui na terra excelente profissional,
ajudei tantas pessoas. Voltamos nossa atenção para aquele corpo perispiritual informe, tendo coladas nele suas vítimas. Ninguém lhe dava ouvidos quando chorando pediu: pelo amor de Deus, tire-me daqui. Estou arrependida de ter feito inúmeros abortos, mas eu não tinha religião alguma. Só valorizava as coisas materiais. Fui criada assim, sem Deus, sem amor, sem humildade. Mas diga ao Cordeiro que já me arrependo do que fiz. Quero ser salva. Tire-me daqui. Enquanto pronunciava essas palavras, ela já estava me segurando, ou melhor, me afundando, porque sentindo pena desequilibrei-me. Logo os outros nos socorreram e Misael providenciou a maca na qual Eugênia foi transportada, recebendo antes um passe magnético. Fomos deixando para trás aquele vale de sofrimentos, onde o odor fétido era a prova do apodrecimento mental da criatura humana, lugar sombrio, bem apropriado para abrigar almas sem amor e sem fé. Conforme nos aproximávamos do portão, o lugar tornava-se mais turbulento, com animais ferozes e muitas aves que os sobrevoavam com alarido a nos ameaçar. Silenciosamente só orávamos. Às vezes eu as procurava com o olhar, queria compreender o porquê da existência delas. Porém, aquela não era a hora propícia para perguntas. Aquele lugar pavoroso era o inferno tão falado, só não possuía o fogo eterno. Quando alcançamos o portão, despedimos-nos dos guardiães daquele lugar, espíritos também culpados, mas que mesmo doentes ajudavam a espiritualidade maior. Olhei-os com carinho, pedindo a Deus pela salvação de todos. Recitei o Salmo 103 bem alto, em louvor àquele lugar, e os guardiães baixaram a cabeça para me ouvir. Bendize a minha alma, ó Senhor. Este salmo é um hino ao Criador do universo. Em 7 quadros, conta as magnificências da criação. Cantei cada um deles, e quando terminei, todos choravam, principalmente os guardas daquele lugar. Dessa forma, deixamos para trás aquelas almas sofridas, encaminhando-nos de volta à casa do Frei Quirino. Depois do que vimos ali, pareceu-nos o céu. A paz era o perfume do lugar. Sorridente, Frei Quirino logo providenciou socorro à mulher que trouxéramos. Aquela casa, que à primeira vista mostrava-se pequena, agora percebia possuir uma confortável enfermaria, onde Eugênia logo foi atendida. Primeiro tomou um bom banho, depois uma saborosa sopa. Reencontramo-la 2 dias depois, já livre dos outros espíritos, os quais um dia havia impedido de retornar à carne. Perguntei ao auxiliar de Quirino: vocês conseguiram livrá-la dos verdugos? Coitadinhos, eram tão sofridos
que nem tivemos dificuldade em separá-los. E onde estão? Já foram levados para os departamentos apropriados para esses casos. Onde ficam esses departamentos? Na Universidade Maria de Nazaré, mas aqui existe hospital que também presta auxílio a esses casos. Ao nos aproximarmos de Eugênia, ela dormia tranquilamente, porém, para surpresa minha, seu corpo ainda estava deformado. Livre dos verdugos, sua deformação apresentava-se mais terrível. Seus olhos pareciam os de uma caveira. Aproximei-me, vendo que despertava. Como vai, Eugênia? Estou ótima, disse friamente. Depois, arrependendo-se, falou-me. Ah, foi você o moço que me ajudou? Eu não, respondi. Quem a ajudou foram os médicos do nosso grupo. Engana-se, Sérgio, falou Kelly. Eugênia tem razão. Quando ela o tocou, seu coração a cobriu de bênçãos e só assim ela teve condição de ser salva. Mas logo eu? Sim, os seus leitores o cobrem de fluidos bons e você, carinhosamente, reparte-os com os outros. Meio sem graça, alisei as mãos deformadas de Eugênia e lhe beijei o rosto, que ao contato dos meus lábios deu a impressão de um bloco gelatinoso muito gelado. Retirei-me, mas os médicos ainda permaneceram junto à doente. Ao passar por outra enfermaria, vi outros seres repousando. Ao perceber que eu os observava, irmão Quirino me falou. Todos voltarão um dia a possuir a perfeição da veste nupcial. Até lá, terão de sofrer o ranger de dentes. Acompanhei-o até o jardim interno, onde, sabendo de minha admiração por orquídeas, presenteou-me com uma branca. Beijei sua mão amiga, dizendo-lhe: irmão, eu amo você. Sorriu e se afastou. Fiquei esperando os outros que não demoraram a chegar. Ainda conhecemos outra ala da pequena casa de Frei Quirino, a ala da prece, onde bondosas almas protegiam, através da oração, os espíritos sofredores ali socorridos. Quando terminamos, perguntei a José, um dos companheiros de Frei Quirino: os senhores não são molestados pelos trevosos? Graças a Jesus, nunca o fomos. Vivemos aqui há muito tempo e ninguém nos vem assustar. Os senhores sempre vão ao vale? Às vezes, quando alguém grita por socorro. E nós, por que fomos lá agora? Quem me respondeu foi Aloísio. Sérgio, fui eu quem pediu ajuda para Eugênia. Ela é minha mãe. Sua mãe? Sim, Sérgio. Apesar de tudo, ela foi uma mãe razoável. É mesmo, Aloísio? Kelly nos interrompeu, comunicando: vamos partir, a terra nos espera. Irmã, eu só gostaria de saber por que lá no vale existem tantas árvores feias e bichos peçonhentos. Graças a eles, naquele lugar ainda se respira. Eles são os filtros das emanações ruins que partem das mentes humanas e de todos os habitantes daquele lugar.
Eles trituram os lixos mentais da humanidade. Sabe que estou surpreso com esses animais? Por quê? Nessas aves do umbral inferior não existe espírito em evolução. Elas foram criadas pelas imperfeições do homem. Quer dizer que a mente perturbada cria e alimenta seres monstruosos? Não é bem assim, Sérgio. Mas que o plano inferior vive das vibrações baixas dos encarnados, isso vive. Sim, os motéis, por exemplo, possuem uma aura vermelha que, imantada pela luxúria da perversão, fornece energia aos espíritos que ainda desejam praticar sexo, mesmo já desencarnados. É nesses lugares que eles buscam as forças sexuais lá existentes para suprir seus desejos desenfreados. Obrigada, amiga. Até outro dia. Irmãos deste vale, falei fazendo continência.